Boa tarde. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula e vai ser a aula sobre drenagem torácica. Considerações iniciais. A drenagem torácica é um procedimento cirúrgico adotado frequentemente como terapia hospitalar no tratamento de pacientes com trauma torácico e no pós-operatório de cirurgia torácica ou cardíaca, com o objetivo principal de promover a remoção de conteúdo líquido, gasoso, purulento ou sanguinolento do interior da cavidade pleural. Então, a drenagem torácica é um procedimento usual nas unidades de terapia intensiva. Portanto, é de extrema importância se conhecer a estrutura anatômica, né, que está envolvida nesse procedimento, saber como é realizada a drenagem e principalmente quais são os principais cuidados de enfermagem nos períodos de pré, peri e pós-operatório. Então, tais conhecimentos são fundamentais na correta manipulação, manutenção da patência do dreno e para a prevenção de infecções, porque é um procedimento que é invasivo e, por ser um procedimento invasivo, aquele local, se não for cuidado, se não tiver assistência correta de enfermagem daquele dreno de tórax, se torna uma porta de entrada para a infecção. A drenagem torácica tem como objetivo a manutenção ou restabelecimento da pressão negativa do espaço pleural. A drenagem também é responsável pela remoção de ar, líquidos e sólidos do espaço pleural, ou então do mediastino, que é a parte onde o coração, né, a parte anatômica, na parte torácica aqui, que fica entre os dois pulmões, aquele local onde o coração fica encaixado. Aquilo ali que é o mediastino. Então, ela também atua nessa região. Então, atua tanto na região pleural, que está envolvida diretamente com a área pulmonar, quanto com o mediastino, que está envolvido diretamente com a área cardíaca. E isso pode ser, né? Pode ser resultante de processos infecciosos, de trauma, de alguns procedimentos cirúrgicos. Drenos de tórax. São de material plástico rígidos, né? Graduados a cada 50 ml. Tem capacidade de 250, 500, 1.000 e 2.000 ml. Então, essa quantidade e tamanho do dreno que vai ser colocado vai ser de acordo com a quantidade de líquido, né, ou de ar que haja naquela cavidade. Então, a depender da quantidade que vai ser retirada, é que vai se escolher qual vai ser o tamanho do dreno, né? De acordo com a capacidade que for a retirada de líquido ou ar. Geralmente, a gente descobre mais ou menos a capacidade de líquido por ultrassom. Aí, pela ultrassom, a gente vai saber mais ou menos quanto de líquido tem naquela cavidade para que se use o dreno correto. Porque imagine se a cavidade pleural tem cerca de 1.800 ml de líquido, o correto é que a gente se utilize o de 2.000 ml, né? Se a gente pegar o de 250 sem saber qual a quantidade de líquido que tem, então vai extravasar. Vai extravasar e a gente não vai conseguir coletar a quantidade de líquido. Vai ser um problema na hora, né, da realização do procedimento. O sistema de drenagem é composto por extensão, respirador, tubo longo, o clamper e o conector. O clamper ele é realizado para fechar ou abrir. Quando está se realizando o procedimento, a gente mantém o clamper fechado. A gente só abre na realização do teste, né, que é quando termina de fazer o procedimento, de inserir o dreno. Então, a gente abre o clamp para ver se aquele líquido ou ar vai sair da cavidade que foi colocado o dreno. A drenagem torácica é um procedimento indicado quando se deseja evacuar o conteúdo aéreo ou o líquido anômalo da cavidade pleural. A indicação.
Quando há acúmulo de sangue na cavidade pleural, espontâneo traumático, que é o hemotórax. Quando se tem pneumotórax, que é quando há o acúmulo de ar na cavidade pleural, espontâneo traumático. O derrame pleural, que é o acúmulo excessivo de líquido na cavidade, no espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal. O quilotórax, que é quando há o acúmulo de linfa na cavidade pleural. Empiema, que é quando há um acúmulo de pus na cavidade pleural devido à pneumonia necrotizante, pós-trauma, embolia pulmonar, séptica, infecção da cavidade abdominal. E quando há escleroterapia, que é utilizada nos derrames neoplásicos, né, causados pelo câncer, através da infusão de solução de tetraciclina, que é um antibiótico fortíssimo, geralmente utilizado em pacientes que desenvolvem câncer e estão com uma infecção por bactéria na região pulmonar. Então, se utiliza a tetraciclina. Então, esse paciente tem a necessidade de que faça o esvaziamento daquela cavidade pleural. Aqui eu trago algumas imagens para vocês. Essas imagens a gente consegue ver mais ou menos a localização anatômica que a gente realiza, né? A drenagem torácica. Para realizar de uma forma melhor, para guiar o sítio de punção, é bom que se faça através de ultrassom. Mas caso a ultrassom, né, a ultrassonografia não esteja disponível na unidade, a gente vai fazer o teste manualmente. Primeiro a gente vai posicionar o paciente sentado, como vocês podem ver na segunda imagem, o paciente está sentado. A gente posiciona ele sentadinho. Depois a gente vai localizar pela ausculta e percussão o nível de líquido pleural, né? Determinar a altura da punção em um dos dois espaços intercostais abaixo desse nível. Então, por exemplo, se a altura da quantidade, né, de líquido, no nível de líquido está no terceiro espaço intercostal, aqui da costela, a gente vai fazer essa punção dois espaços intercostais abaixo. Então, a gente vai fazer no quinto espaço intercostal, a gente não vai fazer no terceiro. Né? A gente não vai fazer no limite, a gente vai fazer abaixo, que é para que a gente consiga captar através do tubo, consiga fazer toda a retirada de líquido. Depois a gente vai identificar possíveis locais para a punção, né? E aí a gente vai ver a linha axilar média, né? Ou na metade do espaço entre a coluna e a linha axilar posterior. E só então, depois que a gente identificar o local corretamente, que vai ser realizada, né, a inserção do dreno, é que a gente vai introduzir a agulha na borda superior do arco costal inferior, né, depois de demarcado, pois a maior parte das vezes esse feixe está localizado na borda inferior do arco costal. Então, é o feixe onde a gente vai encaixar direitinho entre um espaço e outro. Montagem da bandeja. Então, eu trago para vocês aqui os materiais que são utilizados na drenagem. A gente vai usar caixa de pequena cirurgia padronizada pela instituição, drenos de tórax compatível com a finalidade de gases estéreis, gases estéreis, fios de sutura, seringas e agulhas. A gente vai usar uma solução séptica, luvas estéreis, materiais esterilizados como avental, luvas e campo, né, de cirurgia, anestésico local a 2%, sem vasoconstrictor, lâmina de bisturi de acordo com o cabo de bisturi. Então, a gente vai precisar desses materiais para a realização. Frascos de sistema de drenagem, que são os frascos que a gente vai escolher de acordo com a quantidade de líquidos que tiver. Pode ser de 250, de 500, de 1.000 ou de 2.000, como já disse.
Soro fisiológico para preenchimento do frasco ou dos frascos, porque existem 3 tipos, né, de drenagem torácica, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Um frasco para drenagem de tórax com sistema selado esterilizado, um frasco de 500 ml de soro fisiológico a 0,9%, que é para a gente colocar no selo d'água. Aqui eu trago para vocês um equipamento de drenagem, né, torácica. E como vocês podem observar, ele é composto de um tubo e de um vaso, que é onde a gente vai colocar o soro nesse vaso, e depois a gente vai aguardar a retirada do líquido, né? Os cuidados de enfermagem nesses casos é o curativo diário oclusivo, observação contínua do aspecto da drenagem no local de incisão do dreno, anotação em folha de controle específica, troca do selo d'água sempre que o mesmo atingir 3/4 do volume total do frasco. Então, a gente não pode deixar o selo d'água ficar cheio. A gente precisa estar realizando sempre a troca dele quando estiver em 3/4. Por que que a gente faz isso? Porque já tem 500 ml de soro ali dentro, mais a secreção que vai cair. Então, a gente precisa retirar antes que extravase, antes que caia muito líquido, muita secreção, a depender do que for no paciente, e a gente acabe extravasando esse líquido através do selo d'água. Durante a troca do selo d'água, tem que pinçar o tubo para evitar a entrada de ar, porque ali tá conectado numa área pulmonar ou cardíaca, então a gente tem que evitar a entrada de ar, porque pode causar o óbito do paciente. O paciente pode ter uma embolia pulmonar, né? Ou uma embolia cardíaca, que é um risco extremo de mortalidade. Realizar a ordenha a cada 2 horas. A altura da coluna líquida corresponde aproximadamente à pressão intrapleural, que é de aproximadamente de 5 a 10 centímetros de água. Manter o frasco abaixo do nível de 0% do leito do paciente. Proteger o frasco de drenagem. Nível de líquido é o mecanismo que funciona como válvula no sistema de drenagem, cobrindo os 2 centímetros distais do tubo do frasco de selo d'água. Se o tubo estiver mergulhado mais que 2 centímetros a drenagem, essa drenagem aérea acaba sendo prejudicada, porque aumenta a resistência desse fluxo de drenagem. Então, a gente tem que ter todo o cuidado. Além disso, a gente tem que observar se há borbulhamento, né? A gente tem que observar se há borbulhamento de ar no frasco de drenagem, pois a ausência de borbulhamento é sinal de que o orifício do dreno não se encontra totalmente no espaço pleural, ou então ele está mal posicionado no selo d'água. Então, a gente tem que observar isso, é de extrema importância. Se a gente observar que não há o borbulhamento, a gente vai tentar ver se é um mau posicionamento do selo d'água. Caso o selo d'água esteja posicionado da forma correta, a gente vai entrar em contato com o cirurgião, porque é certeza de que o dreno não está no espaço pleural, ele não está na localização correta, por isso que não está acontecendo o borbulhamento. E sempre que a gente for fazer a troca do selo d'água, a gente só vai colocar água destilada ou soro fisiológico. Não pode ser água, não pode ser nenhum outro líquido. Ou água destilada ou soro fisiológico, 500 ml a gente vai colocar. Para os compartimentos de dreno que sejam maiores que 500 ml, que é o de 1.000 e o de 2.000. Os outros, os de 250, a gente coloca 100 ml apenas, e o de 500 a gente pode colocar até 200 ml de soro fisiológico ou água destilada. Eu trago para vocês aqui agora como é que funcionam os sistemas, né, de drenagem torácica. São 3 sistemas. Esse sistema
que está aparecendo aqui na imagem é chamado de sistema de câmara única. É um frasco com tampa vedada, que tem duas aberturas, como vocês podem ver na imagem, tem duas aberturas. Uma é para saída de ar, né? Essa reta, aqui não tem curvatura, é para a saída de ar. E a outra que tem a curvatura é aquela que fica conectada ao paciente, que permite, né, a passagem de um tubo que se estende quase que até o fundo do frasco. Então, vocês podem observar aqui, é essa conexão aqui que vai ficar conectada no paciente para a retirada do líquido. A água estéreo, ela é localizada, né? Ela fica colocada no fundo do frasco até a ponta do tubo mais rígido e submersa a 2%, a 2 centímetros, como vocês podem observar na imagem. Tá tudo explicadinho direitinho aqui na imagem. Esse sistema, né? Ele cria uma vedação aquática, fechando o sistema para o ar externo. Então, ele funciona dessa forma. Essa imagem já é um sistema de duas câmaras. Como vocês podem observar, a primeira câmara, que é essa aqui que está como A, é o receptor de coleta. E a segunda é o selo d'água. Então, nesse sistema, ele pode ser aplicado cada sucção ao frasco mediante a conexão que for realizada a abertura de ar. Geralmente a gente faz esse tipo de conexão em paciente politraumatizado, em que está com uma quantidade considerável de secreção sanguinolenta na cavidade. Então, a gente vai fazer essa câmara de esse sistema de duas câmeras, para a gente até ter como monitorar o tipo da secreção, se é uma secreção sanguinolenta, se é serossanguinolenta. Então, ela é utilizada para isso, para facilitar a monitoração, né, do tipo de secreção. E esse que eu trago agora já é um sistema de 3 câmaras. Vai funcionar da forma que eu expliquei as duas câmaras, né? Uma conectada ao paciente, o selo d'água, e aí a gente coloca uma terceira câmera para o controle da sucção ao sistema de 2 câmaras. Então, a gente vai controlar na terceira câmara quantitativamente, né, a quantidade de volume que a gente vai ter ali, que foi retirado daquele paciente. Então, a gente consegue ser mais fidedigno nessa de 3 câmeras para controlar e regular de forma mais segura quantitativamente a sucção que foi liberada, né? A sucção que foi liberada daquele paciente. Cuidados de enfermagem. Durante o transporte ou mobilização do paciente, o tubo de látex do frasco de drenagem deverá ser pinçado, até que se tenha certeza de que o frasco ficará estável em posição bem abaixo do tórax do paciente. Então, durante a retirada do frasco de aspiração, que a gente, né, vai ajudar, a gente vai fazer o quê? A gente vai auxiliar o médico e a gente vai orientar o paciente quanto aos movimentos respiratórios que irão auxiliar no processo de retirada. A gente vai pedir para que o paciente respire fundo, segure a respiração um pouco, para que possa ser retirada esse dreno. A gente vai também, o cuidado de enfermagem também envolve a administração de analgésico, conforme prescrição médica, né, antes da retirada do dreno, porque é um procedimento doloroso, tanto para inserir quanto para retirar. E a gente também vai providenciar um material para curativo, porque vai ser fechado aquele local, o médico vai suturar e vai precisar fazer um curativo, até para evitar infecção e entrada de agentes infecciosos, né, através do local da abertura do dreno. Saída acidental do dreno. O profissional de enfermagem deve ocluir rapidamente o orifício de dreno, aproximar as bordas com as mãos enluvadas, né, utilizar material limpo, fazer curativo compressivo, avisar o médico responsável, não deixar o paciente sozinho e procurar tranquilizá-lo, né, porque
Se o paciente entrar num quadro de ansiedade, torna-se pior a situação. Administrar oxigênio se o paciente apresentar desconforto respiratório. Se o paciente piorar, descomprima o orifício. Na dúvida, é preferível um pneumotórax total a um pneumotórax hipertensivo. Né? Isso é uma coisa que diz na literatura. Antes um pneumotórax total naquela cavidade do que se ter um hipertensivo. O hipertensivo tem um índice de mortalidade maior, né? E leva o paciente a óbito mais rapidamente. Então, por isso a gente desclampeia, né? A gente vai descomprimir aquele orifício que a gente fechou para que não haja chance de acontecer esse pneumotórax hipertensivo. Bom, pessoal, nossa aula de hoje terminou. Nossa próxima aula eu vou dar continuidade, né, a essa questão da drenagem de tórax. Eu vou trazer para vocês um pouco sobre a embolia pulmonar, que é um problema que acontece, né? Pode acontecer por causa do próprio dreno ou por outras causas. Eu vou estar encaminhando atividade também. E na quarta noite a gente se vê para tirar as dúvidas, tá bom?